Começando aqui então mais uma live mentoria, segunda-feira que acontece toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Bom, tem um assunto interessante que pensei em conversar um pouco aqui com vocês. É assim, a gente tá aberto o espaço de live mentoria. Se você quiser participar, solicita sua participação para que eu possa te chamar e eu não pegue ninguém na cama, de pijama, né? E aí a pessoa possa estar preparada e possa estar com vontade aqui de entrar e perguntar, conversar comigo. Um tema que eu achei interessante, né, para a gente poder trabalhar, é porque é o seguinte, né, um drama muito específico dos artistas, né, que é um drama de reconhecimento, certo? Acredito que as pessoas conseguem reconhecer isso, né, que é esse drama de ser visto, não ser visto, eu sou reconhecida, eu não sou reconhecida, e como que fica isso? As pessoas me veem, as pessoas não me veem, né? Esse é um drama muito, muito comum, certo? Acho que vocês devem sentir isso, né? E é muito, também é interessante entender da onde que isso vem, né? Onde que isso começa na gente, certo? Tem uma coisa que acontece é que os seus provedores, né? As pessoas que te criaram, pode acontecer de algumas formas. Uma delas é dos provedores não reconhecerem, certo? E uma outra é ou quando você faz de tudo para ser reconhecido e aí você é reconhecido, aquele reconhecimento vem sem amor, né? Não vem um reconhecimento afetivo, ele vem uma coisa meio fria. E isso gera gera esse drama, mas vale ou não vale isso que eu sou? Vale ou não vale isso que eu faço, né? E aí muitas vezes as pessoas que passam por isso dessa forma, isso vai e se estressa um tanto e bom, a pessoa ela fica com essa carga de reconhecimento e muitas vezes as pessoas vão parar no palco. No palco no sentido de um lugar, buscando um lugar para aparecer, então tá bom, eu não sou reconhecida aqui, mas eu vou lá no palco e vou ser reconhecida por várias pessoas, certo? E aí acontece uma coisa que eu acho bem curiosa, interessante, assim, que algumas pessoas vão parar no palco, certo? Porque assumidamente tem isso. E aí acontece uma variação, né? Pode ser que essa pessoa ela prossiga esse caminho aí do reconhecimento do palco e consiga algumas coisas com isso. Pode ser que ela se desvie um pouco e vá para um outro assunto. E aí acontece uma coisa que é mais ou menos assim. Olha só, né? Eu estava conversando nesse sábado, estava conversando na minha aula, que eu tenho um grupo que é um grupo de mentoria particular, né? Vamos falar assim, que a gente senta, algumas pessoas, agora atualmente está sendo no Zoom, antigamente ele era presencial, e a gente estava conversando sobre isso, e aí uma das minhas alunas, primeiro ela trouxe um trabalho que ela tinha parado de fazer. Era um trabalho sobre... Era um livro ilustrado, ela queria fazer um livro ilustrado e ele era só um livro ilustrado, ele não tinha palavras, certo? E ela estava me perguntando assim, o que acontecia, né? Nesse livro tinha uma questão que era um livro sobre uma capivara, a história de uma capivara que perdia a mãe num incêndio que aconteceu ali onde ela morava, na floresta, na mata e tal. E ela mostrava algumas cenas, algumas lâminas do livro, ela tinha um tanto andado do livro. E eu falei assim, nossa, ela falou assim, mas eu tenho uma dúvida, se eu, por exemplo, continuar esse trabalho agora, eu não vou estar, como que ela usou a palavra? Ela estava querendo dizer assim, se ela não estaria se aproveitando da situação, uma vez que no Brasil estamos nessa situação, né? Eu falei, por quê? Né? Porque de fato está acontecendo. E a gente prosseguiu conversando e tal, não sei o que, ela continuou mostrando, né? Tava ali naquele momento. E aí ela mostrou a cena da capivara, assim, e aí ela ficando sozinha,
e, e a mata cada vez mais desaparecendo e ficando aquela coisa cinza, um todo de cidade, e só um quadradinho assim da mata onde a capivara tava. E essa questão de perder o território e tal. E ela tava assim, né, com isso e tal, não sei o quê. Aí tá bom. E a gente continuou conversando. Aí uma outra. Aí a gente, né? Então, deixa aqui esse assunto da capivara, a gente já vai voltar nele. Aí uma outra aluna falou assim: Nossa, né? É muito louco isso, porque como a gente tem esse anseio em algum momento, né, de fazer alguma coisa pela nossa condição coletiva e pessoal, e você quer fazer, e aí a gente acha que pra gente fazer a nossa parte, a gente tem que fazer alguma coisa muito grandiosa, né? E aí, né, vou até voltando naquela questão do palco que eu tava falando antes. Então eu tenho que aparecer para milhares e milhões e fazer um negócio. Aí ela usou um termo interessante que ela falou assim: aí como a gente não tem o poder de ir lá na janelinha do Papa falar, né, de chegar nesse ponto, né, de grandiosidade, a gente acaba falando, não dá mesmo, deixa pra lá, acho que o que eu tenho pra falar, o que eu tenho pra dizer não vai dar certo, e aí você acaba deixando pra lá, certo? E aí é muito louco, porque aí acontece uma coisa que é você, nesse momento, porque você não consegue alcançar aquela grandiosidade, muitas vezes você acaba deixando o seu projeto, né? E aí eu falei pra ela assim, é muito louco mesmo, né? Porque o mais interessante é que, assim como no livro de artista dessa primeira aluna que eu falei, que estava fazendo um livro de artista sobre essa capivara que vai perdendo território para desmatamento e para cidade, para tudo que vai acontecendo. Aí eu falei assim, olha que interessante, né? Esse drama dessa capivara perdendo espaço, ele não é diferente do drama meu e de vocês que estão aqui agora, por exemplo, na live. Quando você vê aquela capivara naquele lugar, aquela cidade com aquele quadradinho desse tamanho assim, e a gente olha, por exemplo, essa situação da pandemia, qual foi o quadradinho que a gente ficou disponível pra gente? Foi uma tela, por exemplo, de um celular, de um computador, né? O tanto de território que cada pessoa perdeu de trocas, por exemplo, né? Fez assim, né? E aí, e essa sensação de prisão, né? Esse drama da capivara lá, por exemplo, ele é um drama da humanidade, é um drama das pessoas, provocado pelas pessoas, né? Assim como o que aconteceu com a gente, né? Quando você vê. E aí, e o mais interessante é que tudo bem que você pode ser que você não possa ir lá na janelinha do Papa falar, realmente. Né? Eu não posso ir lá, eu não tenho esse caminho, né, aberto. Mas ao mesmo tempo, você pode sim colocar essa capivara na janelinha para falar na arte. Na arte você tem essa permissão, né? Se você quiser, você faz isso. E aí, isso é muito. Isso é muito forte, né? Porque assim. Você tem esse alcance, você tem essa liberdade de expressão, você tem essa liberdade de comunicação, né, quando a gente fala de arte. E o mais louco é porque, concluindo essa linha de raciocínio, lá no começo eu estava falando sobre esse drama de reconhecimento, né? Então, que você tem, de repente, por causa de um conhecimento ou um reconhecimento que aconteceu ou não aconteceu na sua casa, ou aconteceu sem amor, né? E aí você ficou com essa... Mas eu valho ou eu não valho, né? E muitas vezes o que acaba acontecendo, e que eu acho que é uma das piores coisas que acontecem com a gente, quando a gente se dá conta lá na frente, em algum momento, é quando a gente desenvolve uma máscara de indiferença sobre os nossos próprios potenciais, né? Por causa de toda essa cena que eu pintei aqui, né? Que eu mostrei aqui pra vocês. E isso é uma coisa, isso é muito grave, na verdade, né? Porque esse drama, né? Eu não sou reconhecida, eu preciso de reconhecimento e aí eu não consigo ter aquele poder que eu acho que eu precisaria ter para fazer o que eu preciso e aí a gente acaba falando, mas não é tão importante assim, mas nananana, mas eu acho que outras coisas são mais importantes e tal, né?
E quando na verdade a gente tem uma tarefa e você tem possibilidades de expressão que elas são muito é, muito mais poderosas do que você imagina. Por quê? Acho que esse ponto aqui é mais importante. Por que isso é poderoso, né? Por que você, por exemplo, retratar essa história da capivara, se você tem a vontade de que essa capivara diga isso para o mundo, né? Por exemplo, por que isso tem tanto alcance, né? Porque quando você faz isso, você está tratando de um drama da sua própria existência. Você está buscando uma solução para a sua própria existência, né? E isso muda o paradigma de todas as coisas. E isso não é... você tá organizando a sua própria salvação, vamos falar dessa forma mesmo, né? Então, assim... ao encontrar essa solução para você passa a ficar uma pessoa mais íntegra. E você passa a inspirar mais com quem você fala, com quem você troca, né? E aí de muitas formas, tanto na sua forma artística quanto na sua forma pessoal e nas suas relações, nos seus relacionamentos. Então, por isso vale a pena, né? Porque você organiza o seu lugar no mundo, né? Você não é projetado isso, porque quando a gente projeta que o problema que o problema é só da capivara, né, por exemplo, não, o problema é da humanidade. E qual que é a minha parte? Onde eu posso organizar aqui, né? Como eu posso contribuir de fato, né? Então isso é muito valioso. Eu fiquei com vontade de dividir com vocês aqui essa reflexão. Eu acho ela muito importante mesmo, né? Para a gente retomar esse valor, certo? Então, demais, né, Dani? Então, assim, bom, vou abrir aqui agora, fiz uma introdução. Quem quiser entrar, solicitar sua participação aqui, para a gente poder conversar, fazer a nossa live mentoria de hoje. Quem tiver vontade de conversar, perguntar coisas. Legal, né, Tânia? Que a Vanessa está falando aqui, né? Você também passa a apresentar uma solução possível, exatamente, né? Até porque essa questão de quando essa solução possível e você consegue alguma coisa para si e como você acaba agindo, como você acaba inspirando, é essa parte de você inspira por uma coisa assim, nossa, é um ser humano que conseguiu, né? Quando um ser humano consegue alguma coisa, ressonantemente a gente sente, nossa, de alguma forma eu também devo conseguir, né? Às vezes é difícil saber onde e com quem compartilhar a sua arte. Existe isso, Tânia, mas como assim? Deixa eu entender melhor o que você está querendo dizer. Porque, né, isso tem muitas nuances, assim, né? Essa questão, mesmo que não seja no grande palco. Existe uma coisa que é isso que a gente estava falando, né? Essa questão que acontece socialmente, que é um blasé mesmo, né? A parte da capivara perdi, cheguei atrasada. Calma, Dani, vai ficar disponível o vídeo aqui, você pode assistir depois. É legal a parte da capivara, eu recomendo. Pensar num grupo restrito de amigos, participar de editais, ótimo, Tânia. É muito bom esse ponto que você está falando. É assim, eu já estava conversando também com uma aluna nova, estava me perguntando coisas desse tipo, assim. Colocar nas redes. Existe muitas formas de partilhar a sua arte nossa, passou um bichinho. E existem muitas formas de partilhar a sua arte, né? E tem muitas coisas que a gente tem que fazer por isso, em vários sentidos, né? Tanto no sentido de se organizar para aquilo, quando você colocar no mundo, não ser maculado pelo mundo, porque isso pode acontecer. Quanto no sentido de você dar um acabamento interessante para que também aquilo seja fortalecido, né?
Isso para qualquer tipo de trabalho, né? Que eu tô falando. Mas existe uma coisa que também é assim, lá no Gambicula, quando a gente começou por quê? Né? A gente começou porque, primeiro, era um trabalho de música, era um trabalho de música com um propósito, a gente tinha uma questão ética, assim, que era de preservar, de resgatar a sacralidade dos povos. Então a gente cantava em vários idiomas, por mais que as composições fossem nossas, a gente conversava com pessoas que eram de diferentes culturas e a gente compunha músicas e a gente tinha essa questão, assim, né? Nossa, como que a gente faz um trabalho de respeito que passe mensagens bonitas e que passe mensagens de cura também, né? E a gente ficou nessa pesquisa, e aí no começo a gente tinha uma dificuldade, assim, né, que eu acho que todo mundo tem quando falam de música, hein? É muito comum essa dificuldade, que era uma dificuldade por exemplo, a gente era um projeto meio grande, tinha vários músicos e tal, e aí você vai tocar num lugar e tem uma questão assim, nossa, como faz com o som, né? E era interessante porque a nossa proposta artística, ela era uma proposta de que os músicos ficavam em volta e o público ficava no centro. Então a gente fazia módulos, certo? De casinhas, como se fossem de palco, e aí cada músico ficava em cima de um palquinho em volta do público. O público ficava todo no centro, como se fosse uma mandala virada para o centro, né? Então, arquetipicamente, esse formato ele é muito diferente, também mobiliza bastante as pessoas. E também para nós, músicos, foi um choque. Para mim foi um choque quando eu entrei pela primeira vez. Por quê? Você imagina, como eu estava falando no começo da live, né? Eu falei assim, imagina esse drama de reconhecimento dos artistas, o que isso faz, né? Você fica assim, né? Olha eu aqui no palco, olha eu tô aqui fazendo um negócio, tal. Quando você vai pro palco, fica imaginando uma plateia inteira virada pro palco, um monte de gente olhando para você que tá ali, né? Mesmo que você esteja dividindo a cena, tem um monte de gente olhando para você. Beleza, aí quando a gente faz o palco dessa forma, que é cada músico ficava num palco e o público todo no meio, nessa hora foi um choque para mim. Por quê? Eu entendi, né, que o que a gente estava fazendo não era pra gente, entre aspas aqui, tá? Pra gente roubar energia pra gente. Tipo assim, olha eu fazendo aqui, que coisa pra você se impressionar. Não era isso. Era assim, a gente estava preparando algo muito bom para oferecer para aquelas pessoas ali. Num sentido muito diferente. Então, o público ficou no centro, a gente ficou em volta e você sai de cena nessa hora. Né? Até porque as pessoas veem, os músicos veem meio assim, depois por lá, você fez pelo outro lado, né? E tem de repente alguém aqui perto de você. Então isso fica muito diferente, né? Essa posição mesmo, né? De como é que eu estou fazendo a minha arte, para que eu estou fazendo a minha arte, para quem eu estou fazendo a minha arte. E aí, então isso foi um primeiro ponto, né? Então, para a gente fazer esse tipo de coisa, isso acontecia uma coisa que era complicada, porque, por exemplo, você pensa, legal, né, a ideia é muito boa e tal, não sei o quê, mas sonorizar esse som, você amplificar esse som, plugar todo mundo e fazer acontecer, os microfones, o ponto das caixas, como que você faz, como que aquilo não dá microfonia, como que tarará, é um complexo, né? É uma coisa bem trabalhosa, exige bastante trabalho. E aí foi um processo no começo, como que faz, e nananana, vai fazer, aí o som não fica bom, a gente fez alguns shows e aí era difícil. Teve uma vez, aí um ou outro saía bom e aí tá, não sei o quê. Aí, quando a gente, foi quando a gente, aí foi bem interessante, porque a gente resolveu, muita logística. A gente resolveu fazer a gente ensaiava numa casa, na sala das pessoas do grupo em Jundiaí, né, era assim que a gente fazia. E aí a gente comprou uma mesa de som, e a mesa de som meio que não deu certo, a gente teve que pedir o dinheiro de volta que deu problema, e aí a gente resolveu comprar uma mesa de som cara, e aí foi um processo, porque a gente precisava de uma mesa de som digital, que fizesse um negócio legal e tal, e aí era quase um carro o valor, e a gente falou assim, nossa, vamos fazer isso? Vamos.
ali, na hora que a gente comprou aquilo, foi uma coisa meio um compromisso mais sério entre a gente. E assim, foi questão de 2 meses, a gente comprou essa mesa e aí a gente resolveu alugar um espaço que é o nosso espaço aqui, o espaço Mugambicula, que tem aqui em Barão Geraldo. E aí, o que aconteceu? A gente resolveu fazer o nosso próprio lugar, né? Um lugar, um ponto de referência para nos referir, em primeiro ponto, né? E que ele fosse exatamente como a gente achava que a gente merecia e que a gente merecia mesmo, né? Um lugar que fosse um lugar lindo, que as pessoas fossem, que ele fosse lindo e que a gente fizesse tratamento acústico, foi o que a gente fez ao longo dos anos. A gente comprou todo o nosso equipamento de som é nosso, tarará, tarará, fomos fazendo assim, com o tempo. Mas por que eu tô falando tudo isso? Tô falando tudo isso porque, assim, no começo, né, isso, na classe, né, de artistas, isso gerou um tanto de... Não foi uma coisa muito bem vista, não, né? Isso era um negócio que os amigos que a gente tinha na época não vinham, ninguém entrava, o nosso espaço ficou às moscas no começo, né? E eu tô falando dessa coisa de você se fortalecer, né, para fazer sua arte. E aí foi muito louco, né? Você fala, nossa, que louco isso, né? E aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí aos poucos a gente começou a fazer os shows, e começaram a vir pessoas diferentes, e pessoas começaram a apreciar, né? E a gente começou a ter passagens muito bonitas e tocantes mesmo, né? Por que a gente não deu essa coisa, né, de... Por que gerou um pouco desse despeito, né, na classe, né, um tanto no começo? Um tanto porque a gente tinha uma união muito grande, né? A gente fez investimentos muito fortes em vários sentidos, né? E aí, como a gente era muito unido, tinha gente que achava que... Outro dia eu falei que tinha gente que achava que a gente era uma seita, coisa que a gente não é. Não é nem religião, entende? Então, assim, isso foi muito... A gente estava muito mobilizado pelo nosso trabalho, pela verdade que tinha nesse trabalho, né? E porque a gente estava encontrando o nosso lugar no mundo e fazendo o nosso lugar no mundo, né? Construindo o nosso lugar. E aí foi assim, então assim, voltando então aqui nessa pergunta que a Tânia falou, a primeira coisa foi uma coisa assim, tipo, é difícil essa questão do mercado? É difícil. É difícil ter para quem mostrar? É difícil, né? Então, o primeiro ponto é como você fortalece os seus próprios valores e você vai criando e construindo coisas que te refiram e te lembrem qual que é o seu lugar e onde você está, né? Porque é muito fácil se perder nisso mesmo, é muito fácil se perder na opinião de uma crítica que você recebe, por exemplo, né? Uma crítica ela pode ser algo muito construtivo, mas ela pode ser algo muito destrutivo, dependendo de como você se relaciona com isso, né? E aí muitas vezes acontece essa coisa, né? Tipo assim, você sabe que em essência isso seria de uma forma, o seu trabalho mereceria um acabamento muito sério e muito de verdade, assim, num nível que, por exemplo, de uma qualidade primorosa mesmo, né? E aí fica uma questão, quanto você está disposto a se entregar para realizar aquilo como ele merece ser feito, né? Como o seu dom gostaria que fosse. Na verdade, exige mesmo que seja, né? Então, esse ponto, ele é muito importante, né? Assim, como que você fortalece isso e faz de verdade, né? Então, assim, é muito... Se você tem pessoas que topam fazer isso e desenvolver, assim, a nossa mensagem do Gambicula, ela sempre foi essa, assim, encontre os seus e faça o mesmo, né? E tem muitos desafios, é difícil, não é romântico, é trabalhoso, entendeu? Deixa eu ver. Muitas pessoas falam coisas que até podem ser verdade, mas no momento fica sem propósito e só lesa. Isso, que a Vanessa está falando, né? Muitas pessoas falam coisas que até podem ser verdade, mas no momento ficam sem propósito e só lesa. Exatamente, né? Às vezes você fala uma coisa que desvirtua, né, o propósito. E por isso
Ah, interessante aqui, ela falou, tá falando. Assim não, assim, essa do adulto sobre a criança em aprendizado. É, essa coisa de quando você tá desenvolvendo no começo, né? E aí quando você está manifestando, por exemplo, mesmo quando você está falando, você aprende a falar, e aí você fala errado no começo, e alguém ridiculariza a sua fala errado, você fica. E alguém ridiculariza a sua fala, você fica. Você recebe uma carga muito grande sobre uma coisa que ainda não está pronta, que ela está em formação. E é natural que ela fique um pouco sem jeito no começo, né? Então, exatamente, assim, por isso muito importante esse trabalho, ter esse cuidado mesmo, né? E por isso eu falo tanto disso, né? Dessa questão da pureza, dessa questão da beleza, dessa questão da singularidade. Faça tudo aquilo que tem a ver com você, né? Tem muitas coisas para reforçar esse caminho, né? Porque não é porque a sua singularidade, a sua pureza, elas não estão presentes no momento que elas não estão lá, né? Elas estão tanto encobertas, de fato. Mas não é por isso que elas não estão lá e que elas não mereçam ser cuidadas, né? Às vezes já encontrou seu estilo, mas fica perdido por influências externas. Pode ser. Ou às vezes você já encontrou a sua linha, mas o que acontece é que você precisa amadurecer melhor, né? Amadurecer mais, né? Exato. Porque é muito isso também, né? Muitas vezes acontece uma coisa, que eu estava dizendo ali mais antes no começo da live, esse drama de reconhecimento, como ele vira um drama e ele não é uma referência segura, né? Você não tem uma referência muito organizada para isso, para lidar com isso. O que acontece é que também, como você não sabe assim, o que é que vale, né? O que é bom, o que não é bom, sabe isso? Isso é uma coisa interessante. O que do que eu estou fazendo é bom e vale, o que ainda não está pronto, né? E isso é muito importante aprender a reconhecer isso. Quando a gente fica sem referência, muitas vezes a gente fica sem referência nessa questão da formação que a gente tem mesmo. Né? Você fica sem essa referência direito por N motivos e muita coisa fica. Você passa também a tomar tudo pela mesma coisa, pela mesma referência, né? E aí as coisas elas não têm o mesmo valor. Cada coisa tem a sua importância, tem o seu valor, né? Bom dia, Angel. Então, assim, cada coisa tem o seu valor. Isso é super importante de perceber que tem coisas diferentes, elas têm valores diferentes, né? Então, assim, aí muitas vezes você acaba tendo que. E aí isso é muito louco. Numa coisa, uma doideira, às vezes você faz assim: eu tenho que ser aceita do jeito que eu sou, do jeito que do jeito que eu faço, tá bom. Não, às vezes não tá bom. Entendeu? Às vezes não tá bom ainda, às vezes precisa ser aprimorado e você vai só se aborrecer tentando fazer com que o mundo engula uma coisa sua que não tá, que tá embrionária ainda, por exemplo, né? Certo? Espera só um pouquinho, deixa eu... Atman Art. Peraí, deixa eu ver. E quando a gente tem várias linhas, várias ideias ficando perdida e não saber para onde ir, qual a ideia a seguir? Certo. Olha, você fala várias linhas diferentes de trabalho. Essa pergunta ela pode ter algumas respostas, né? Porque tem a gente é. Espera um pouquinho aqui. Opa, que eu quase. Oh meu Deus, eu tô fazendo alguma. Aí.
Gente, só lembrando, viu? A live mentoria tá aberta. Se alguém quiser participar, é só chama aqui. Só para acompanhar o horário aqui, porque senão o tempo passa. Certo. Então, essa questão das linhas, né? Das diferentes vertentes, né? Existe uma coisa que é assim. No meu trabalho de pintura e desenho, eu não tenho tanta variação assim de estilo, um pouco, né? Mas eu considero, não sei, eu não sinto pelo menos que é uma coisa muito. Tem que pensar sobre isso. Mas eu tenho um jeito, mas ao mesmo tempo eu tenho uma coisa que eu faço vários tipos de arte, né? Então tem essa questão aí tem as obras visuais, né? Tem os desenhos, as pinturas, tudo mais. Tem as músicas, eu componho músicas, eu toco baixo, eu canto, né? Eu costuro, enfim, faço várias coisas. Então eu vou considerar isso também dessa mesma forma que você está falando várias linhas de trabalho. Tenho várias linhas de trabalho. Eu dou aula, que eu acho que é uma outra, né? E aí, que eu considero, né, assim, para mim ela tem uma força igual. E aí, só que o que acontece, né? Eu poderia ficar assim, um tempo perdida nisso, né? Nossa, mas por onde eu vou? Por ali ou por lá? Por ali, por lá, agora ali ou lá, né? Mas tem uma coisa assim, primeira coisa, né? Existe uma viga central, né? Que você precisa entender e procurar, né? Que é essa viga central que é do seu propósito, certo? Então, esse ponto que é você encontrar como que é o meu lugar no mundo, né? Que papel ético eu vim para exercer, certo? Quais são as dificuldades e as minhas questões mesmo de personalidade que me tiram disso, que desvirtuariam o meu trabalho artístico pessoal, certo? Então isso é importante de perceber, né? Porque esse trabalho ele envolve isso, ele é um trabalho da sua evolução pessoal, né? Ele não é um trabalho que você entende como uma questão estética e você... Que nem eu falei sobre a capivara no começo. Eu vou voltar nessa história da capivara para vocês voltarem depois quem não viu no começo, porque é interessante essa história. Mas aqui na história da capivara no começo. Quando você percebe que aquilo que você está querendo, que você está querendo mostrar para o mundo, ou que aquilo que você está querendo transformar no mundo, que você está querendo que seja diferente, ele é, na verdade, o seu próprio drama, né? O seu próprio drama de evolução. Beleza. Agora, então a gente tem esse ponto, né? Aí quando você começa, então você entender, encontrar qual que é essa viga, né? Do seu trabalho, ele é uma tarefa. A outra é assim, em cada trabalho que você fizer, seja numa série diferente de artes, seja na variação dessa série, seja numa modalidade diferente, ou seja numa atividade diferente mesmo, né? Você está, primeiro, respeitando essa viga que eu falei antes, né? Esse centro, né? Esse ponto de referência, esse ponto de coerência, isso é um ponto, né? Se todas as suas atividades servem esse mesmo propósito, por exemplo, evolutivo, ele, com certeza, isso vai ser integrado, vai ser uma coisa que não vai ficar te dividindo e te repartindo. Vai ser uma coisa que vai servir mais para a sua integração mesmo. Então, isso não tem problema, né? Então, assim... E aí, em cada uma dessas coisas que você fizer, que você colocar a mão, você buscar fazer da forma mais inteira e de verdade possível. Entende?
Se você, por exemplo, está fazendo um trabalho que você está fazendo um trabalho, por exemplo, de pintura, e você acha que aquilo merece um acabamento digno de alguém que você admira muito, sei lá, um Dali, né? Um nível de acabamento. Então, faz isso. Porque é isso que te inspira, né? Essa inspiração que você sente ao ver alguns trabalhos, é uma inspiração de algo que você também tem dentro. E de que você também pode ser. Né? Então, e tem algo que você, de alguma forma, quer ser. Não de cópia, mas de tamanho, entende? De ocupação, de acabamento. Né? E isso é muito importante, você buscar o acabamento, naquele nível mesmo. Né? Então entende como as coisas. Você entende como as coisas, como que elas conversam aí? Né? Isso é bem importante, assim, essa pergunta que você me fez. Porque muita gente tem essa dúvida. Mas o que faz você ter essa integridade é você organizar a sua questão com o seu lugar no mundo, com o seu papel no mundo. Essa organização é que te dá essa inteireza, essa integridade, né? Não o estilo, entende? Deixa eu ver que teve mais pergunta aqui. Então, Atman Art, depois você me responde, se deu para entender. Ai, sempre coloco aqui pego aqui nos comentários. Pronto. Qual é a importância da sensibilidade na arte, Lidy? Lidy, tudo bom? Qual a importância da sensibilidade na arte? Atman respondeu. Ó, gente, ninguém tá entrando aqui pra falar comigo. Hoje a live mentoria vai ser eu falando, tá? Vocês estão perguntando, tá sendo perguntas no chat. Ó, tá com uma fitinha aqui. Então, são perguntas no chat e eu estou respondendo. Bom, então a minha. Como tem um delayzinho, tô só aguardando para eu responder a próxima pergunta, para não ficar depois uma pergunta. Tá ótimo. Tá dando então, né, Tânia? Isso é interessante, né? Porque a gente queria mostrar as coisas aradas. Você quer entrar, Atman? As coisas aradas. Solicita, gente. Vocês não solicitam. Aí eu fico achando que as pessoas não querem entrar. Também tenho dificuldade para definir um estilo. Estou absorvendo várias técnicas e buscando mais liberdade criativa. Ou seja, buscando experimentar e gostar do que estou fazendo para mim. Ah, legal, Kleber. Aham. É muito. E por isso eu falo assim que essa questão eu tô achando legal. Para você entender, não sei como. Não sei, você não sabe como chamar? Você quer que eu te chame? Eu posso te chamar. Peraí, eu te chamo já. Acho que agora, depois de um tempo. Ih, meu negócio tá dando algum problema aqui também. Peraí. Que engraçado, não tá aparecendo solicitações. Peraí, eu não sei se. Ah, agora talvez venha. Ah, agora veio. Vamos ver se. Ah, legal, teve uma pergunta aqui interessante também do Sérgio. Bom, gente, daqui a pouco a gente vê como faz. Vamos conversar com a Atman, que eu não sei quem é. Vamos lá.
Oi, Tudo bem? vergonha. Ah, peraí, não tá. Vergonha, não fica. Deixa eu falar isso. É, fala seu nome. Você tem um fone? Tenho, peraí. Porque senão fica fazendo um bzz, bzz, bzz. Vou pegar. Só um minuto. Uhum, sem problema. Nunca fiz isso, então. Tá ótimo, sempre é a primeira vez. Mas É eu nas, preciso. nas lives, quando você entra nessas lives, sempre aparece um negocinho assim, para você participar da live, envia solicitação. Ali, logo que você entra, aparece, mas depois eu não sei como faz também, depois É, de um tempo então, que você eu já tá vi lá. isso, só que depois eu não. Ai, sumiu. Ah, ela sumiu, entendi. Pronto. Pronto, com esse fone. Então, Ah, legal. Aí se você quiser for um pouquinho mais longe assim, ó, e apoiar o celular, aí a gente consigo te ver melhor aí. Boa. então, eu queria. Eu fico Pera, perdida, pera só porque um pouquinho. Fala seu nome, de onde você está falando, o pessoal saber. eu sou Érica Sodré, eu falo de Isso, Sorocaba, no interior de São ótimo. Paulo. Tá aqui pertinho. Isso. Tá certo. Então, Então vamos lá, Érica. eu atualmente estou trabalhando com mandalas, que foi um negócio que eu descobri numa Uhum, terapia e que uhum, está me ajudando a me curar de uma síndrome do pânico que eu tive por causa do trabalho, burnout. Então, eu estou tentando me redescobrir, entendeu? Só uhum, que eu sempre guardei em mim a questão da arte. Então, a vida inteira eu não tive possibilidade de trabalhar com arte, mas eu sempre fiquei fazendo cursos, oficinas. Sempre, em algum momento, eu estava ali fazendo um pouquinho de arte. E aí eu tenho muitas ideias, entendeu? Aí eu amo lápis de cor. Ultimamente eu estou fazendo as mandalas com marcadores e lápis de cor. Só que eu uhum. adoro aquarela, eu já fiz escultura, milhões de coisas. Aí eu tenho várias ideias de séries, só que eu nunca termino essas séries, entendeu? Porque daí eu já vejo outra Hum. ideia, já vou na outra ideia e aí eu fico perdida, não sei o que fazer com tudo isso. Ah, entendi. Entendeu? Sério, você quer mostrar alguma? Eu até coloquei aqui na minha mesa algumas coisas, porque daí que eu fui entendendo, sabe? Daí que surgiu essa pergunta, porque eu queria entrar, mas eu não sabia o que fazer. Até Entendi. coloquei. E como que faz pra mostrar? Nem sei. Ah, achei aqui. Peraí, que tá Isso, me meio. vira. Aí você lembra de colocar distante, porque o celular. Isso, você vê aí. Tá, Ó, legal. São suas então, mandalas. aqui Aham, são as mandalas que eu tô fazendo ultimamente, né? legal. Aqui é uma encomenda que eu fiz, que eu faço sobre os signos e tem uma numeração, tem Hum, tudo porquê, né? uhum, Aí, eu comecei uma série há um tempo certo. atrás, que é isso aqui, ó. É a questão da vida, sabe? Tá, Então eu eu pego. não tô conseguindo ver direito. Ela tá um pouco escura, parece? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu acender a luz. Peraí. Isso, ótimo. Ótima ideia. Ai, o chão. Peraí. Não dá pra ver nada, tá tudo bagunçado. Assim, ó, a imagem tá bagunçada. Ah, Peraí. Então, aqui, ó. Também é lápis de cor. Dá pra ver agora, será? dá pra ver melhor. Sim, deu pra ver. Então, aqui Bonita. é a questão da raiz da planta. Aqui eu tava pegando as coisas da natureza, né? Então, Sim. como é que começa a fecundação de uma planta? Então, Aham. eu pego, como que fala isso? Meio microscópica, assim, a imagem, Sim, entendeu? sim, Como é eu que entendi. funciona. Então, a ideia era a Uhum. pessoa olhar para isso e, tipo, o que será que é isso? Aí depois tem a explicação, né? Que é a Sim, fecundação de uma certo. planta. Ai, peraí que minha bateria tá acabando. Não acredito. Xiii, não acaba não. Correndo. A maratona. Tá engraçado. Não, comigo é sempre assim. Sempre assim. Tudo bem, Confusão vamos em, lá. em tudo. Ai, ai, pronto. Então Aí, essa era volta aquela. carregando. Coloquei, mas não Tá. tá perto. Deixa eu pegar agora a outra. Aí comecei a aquarela. Dá Peraí, pra ver? agora tá sem foco. Isso, apareceu. Aham. Deixa eu perguntar uma Aquarela. coisa antes. Deixa eu perguntar sobre aquele que você estava fazendo da vida ali do começo.
Você faz Esse, como? né? Você procura imagens e aí você faz desenho de observação, Isso, copia? Assim que você faz? isso, Tá. exatamente. E aí você usa lápis de cor. Isso. Aí, nessa ideia da Ótimo. vida, né? É tipo Uhum. sobrevivência seria essa ideia. Já nem lembro mais a ideia. Eu até anotei. Eu ia fazer com vírus também, sabe? Vírus que Sei, também é uma resistência, né? claro, Microscopicamente. Daí parei, não fiz. Aí eu claro. comecei a fazer, misturar obras de arte. Tá vendo aqui? Que é do Clint. Ai, dá pra ver? Ah, mais ou menos. Tá. Peraí. Agora ficou fora. Ah, aham, peraí. Eu vou desabilitar um pouquinho os comentários. Ah, acabei de ver, agora vi. É. Só para poder ver aqui. Aham. Ah, vi, tá. Aham, claro. Então, eu pensei em pegar um pedaço de algumas obras ou imagens e misturar elas, fazer uma coisa meio doida. Isso aqui é tudo lápis de cor, tá? Entendi. Que eu amo. Aham, super Então, bonito. isso aí tem Uhum, escultura que eu fiz. Deixa eu mostrar uma escultura, peraí. tá. Deixa eu tirar o Ai, acho papel que de tá volta da escuro. sala. Ó, liberdade. Ai, dá Tô pra ver? vendo. Aham, sim. Fiz umas máscaras também. Daí eu queria fazer todas as etnias Uhum, com barro, né? uhum. Aí parei também. Sim, Acho que é só. entendi. Aqui tem uma outra série que eu fiz de momentos singelos do dia, né? Assim, das pessoas. Sim. E a Uhum, aquarela, uma outra obra que eu misturei, Van Gogh com Klimt. uhum. A Entendi. colagem também, que eu comecei a fazer. Que eu Aham. pensei na coisa da sustentabilidade também, pegar várias coisas que a gente joga no lixo, etiquetas, não sei o que lá, e fazer. Sim. Aham. Então é isso. Entendi. Muito bom. Aí eu não sei o que fazer com tudo isso. Não termino nada. Deixa eu voltar, vou É, voltar. tá bom, volta. Aí. Legal. Eu acho assim, você fala, a gente tem, pena que a gente está com pouco tempo, você entrou no finalzinho, a gente deve ter uns cinco Ai, minutinhos aí. tava com É, vergonha. é, não fique, não fique. Fala assim, tô aqui, né? Aí, o que acontece? Acho que isso vai, na verdade, isso vai bem ao encontro do que eu estava dizendo antes, Pois é. né? O Porque, que assim, foi? existe essa pesquisa, né? Que, na verdade, assim, sabe, você estava no comecinho da live quando eu falei sobre No cruzar? comecinho, não, não. Mas você Eu pegou tava uma numa. parte, Peguei, agora no final que você falou um pouquinho da cabeça. tá? Peguei mais ou Mas menos. o que que acontece, né? Existe depois você dá uma olhada. Tá, eu vou Existe olhar uma assim. coisa que é assim, qual o, o conhecimento que você precisa, né, para fazer o seu trabalho, né? Eu acho, por exemplo, você tem os seus desenhos estão super bonitos esses lápis de cor que você fez aí da vida, né, do começo. Aham. Com certeza você pode explorar mais. Sim. Agora existe uma coisa que é assim: se você deixar isso muito só do ponto de vista da cópia, você vai ver que você vai cansar, Uhum. né? Então, por exemplo, mesmo você copiando as células e né, aqueles momentos ali, uma hora aquilo dá uma cansada mesmo, entendeu? Porque Sim. você tem uma observação muito boa, né? Você tem uma relação com o lápis, você tem um acabamento do lápis muito bom, você resolveu coisas técnicas ali do lápis, né? Então, assim, essa parte esse conhecimento especificamente não falta aí, certo? Sim. Então, agora sim, existe sim uma outra parte que é assim, tem a ver com aquilo que eu estava falando antes, sabe? De você entender, então, como que são esses elementos, exatamente o que eles estão fazendo comigo, né? Porque o que a gente repara? Vou te falar duas coisas. Você repara, não tem essa questão da vida, do começo da vida. Então, você colocou lá a fecundação, você colocou. Aí você tem as mandalas e você tem essa questão de você juntar artistas diferentes está fazendo assim numa obra, certo? Eu vou te falar para você uma coisa. Isso tudo, o que eu leio, isso tudo, eles estão falando a mesma coisa para mim, É, né? O né? que que é? Os casamentos,
certo? Por quê? Quando você tem a mandala, o que que é a mandala? A mandala é um casamento, né? Ela é um casamento de feminino com masculino, certo? Então, que é o círculo em volta da mandala, ela é um símbolo do feminino e da natureza. O Uhum. centro na mandala, ela é um símbolo do self e da consciência, certo? Sim, Então, o que acontece? É um casamento. Isso precisa realmente casar, né? Esses casamentos, conforme você vai casando isso, mesmo quando você coloca as cenas singelas, você coloca, sim. são casais, né? São duplas, Sempre tem pessoa, né? né? Mas não, ali, naquela cena, se você via, é uma luz de fundo e na frente, como se fosse contra a luz, um casal, uma coisa assim, né? Tipo, Isso. eram A duas pessoas. silhueta, né? E dois, né? Então, repara nisso. Então, assim, você faz processo terapêutico? Você faz atendimento com alguém ou não? Tô fazendo. Sim, Legal. Então, assim, porque aí você pode levar isso, porque o que é interessante? levar, De né? você entender qual é esse casamento que tá sendo feito ou que está precisando terminar de casar, entendeu? Para integrar, entendeu? Uhum. Para você vir para a próxima etapa, Sim. entende? É, Então, repara, para repara saber no o que eu estou te foco falando. Eu não estou falando para você assim, certo, né? vai, assim, tipo assim, vai nessa técnica, Não, não é isso, né? É um contato de dentro mesmo, né? De você falar assim, entendi, tal coisa, tava. Que nem quando não sei se você participou do primeiro encontro Arte em Si, teve uma aula que eu falei isso. Que é assim, o que significa quando uma coisa tá. O que é sombrio, o que tá na sombra, Ai, tá né? doendo. Tá me ouvindo? Tô, às vezes dá uma cortada, ai que saco. Tá. O que acontece? Então, é assim, essas coisas são as coisas que elas ainda não foram analisadas, né? Quando uma coisa não foi analisada e reconhecida, ela ainda está sombria, ela ainda está na sombra e fica ainda agindo a revelia, né? Acho que a gente Então, fica a partir do momento que procurando, né? você reconhece, Acho você... que é a minha procura, Oi? de repente. Isso, já é a sua busca, com certeza, né? Então, assim, a partir do momento que você reconhece, você começa a dar acabamento para aquilo. Você pode já dar acabamento, entendeu? Uhum. Então, assim, é isso. Então, quando eu falei lá no começo que essa questão Olha, de você legal isso. encontrar quando você encontrar qual que é o seu lugar no mundo, qual que é o seu lastro, qual que é o seu propósito ético, quais são as coisas que você veio reparar aqui em si mesmo, né? Então, aquilo começa a colocar, tudo fica Sim. fazendo mais sentido, né? Então isso que eu para dizer, assim, eu vi o que a sua arte estava me dizendo, em que ponto você está, entendeu? Então, assim, ela tá dizendo, né? Então, é uma questão de você aprender a vir reconhecendo e agora, em posse dessa informação, como que você vai desdobrar, né? Como você vai pesquisar? Entendi, é um casamento, alguma coisa precisa casar, terminar de casar para eu prosseguir, né? Certo? Você tá aí que tá meio travando. Travou? A internet às vezes faz assim. Vocês estão me ouvindo, o resto do pessoal? Está travado só para mim? Será que o meu está travado? Eu não estou sabendo. E agora? Não sei. Tá travado? Caiu, gente, a conexão. É. Agora funcionou a sua chamada, Érica. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Instagram vai avisar já de encerrar. Deixa eu ver se ficou uma dúvida aqui. O seu está ouvindo, legal. Tá bom. Eu não vou te chamar de volta, porque a gente daqui a pouco o Instagram vai falar que vai encerrar e a gente vai encerrar daquele jeito. Mas deu para acompanhar? Se você precisar, tá bom. Se você qualquer coisa, em qualquer momento a gente pode conversar de novo. Então acho que, ó, o pessoal acompanhou o que a gente falou, tá ótimo. Então tá bom.
Muito obrigada pela sua participação, viu, Eric? Obrigada pela participação de todo mundo. Foi super rico as perguntas que vocês fizeram. E a gente pôde trocar bastante, acho que foi bom. Então, essa live vai ficar disponível aqui. Eu vou sair daqui, já vou deixar ela disponível no meu IGTV. Depois eu geralmente costumo subir ela de novo, subo ela no YouTube, ponho no feed do Instagram também, mas eu ponho uma capinha bonitinha, certo? Então, aí vocês podem ver. Então, se você quiser ver de novo, quem quiser ver de novo o comecinho, que foi bem legal aquela primeira reflexão do começo, certo? E assim vocês não perdem nada do que foi dito aqui. Tá bom? Gente, muito obrigada, certo? Muito obrigada por hoje. Na quarta-feira, às 18 horas, a gente tem mais uma live. Uma live, que é aquela live que acontece no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Lídia, eu não respondi essa pergunta, mas guarda ela para a próxima que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Então, muito obrigada, viu, gente? Um bom dia para vocês. Um abraço.